igreja pelo mundo. Uma história de amor. Uma história de Deus viva na vida de uma jovem, hoje de uma religiosa. Vamos levar vocês para a Bulgária. Numa família de agricultores, pobres, mas de uma moça que desde pequena sentia o chamado de Deus. Seus pais, apesar de religiosos, a proibiram de ir para a congregação. Não possuíam os recursos. Em dado momento, os próprios pais, diante de um jovem apaixonado por ela, marcam o seu casamento. Ela corre para o bispo pedindo, me ajude, eu não quero me casar. O bispo lhe diz, eu não tenho todos os recursos, eu lhe dou um pouco e você busque fazer o resto. E uma história de amor aconteceria. Abra o seu coração e veja na história de uma jovem Bonca a pedagogia de um Deus que trabalha a vida humana. O que Deus faz quando o ser humano se deixa amar por Ele. Eu corro, mas ele continua seguindo. Vou para dentro da igreja e me sento num banco da frente, perto das freiras. Mas ele continua à minha espera. Vou lá para fora e ele diz, anda, vamos embora. Eu corro para casa e me escondo na minha cama, no sótão. Ela sonhava ser freira desde que se lembra. Bonca Bodushka, o nome com o qual nasceu, veio ao mundo em Guené Raoni-Kolayevo, em 1928. A sua aldeia pertence ao enclave de aldeias católicas no sul da Bulgária, não muito longe da cidade de Plovdiv. Os pais de Bonca eram agricultores com poucos recursos e 4 filhos para criar. Depois de terminar a 4ª série na escola primária local, as crianças começaram a trabalhar para outros agricultores da região. Eles eram devotos, assim como todos os membros da sua comunidade muito unida. Contudo, não queriam ouvir falar sobre o fato de a sua filha entrar para uma congregação religiosa. Por infortúnio, um jovem rapaz de Plovdiv começou a gostar de Bonca. Por mais que ela tentasse evitá-lo, ele a seguia como uma sombra. Esconder-se dentro da igreja ou fugir para o sótão não ajudava muito, porque aquele rapaz insistente decidiu procurar ajuda dos pais da jovem moça. Ele pediu a mão dela em casamento, e ela, para sua surpresa, soube que o pedido tinha sido aceito, sem ninguém pedir a sua opinião. Tudo foi resolvido na terça-feira de carnaval. O casamento iria realizar-se na Páscoa. Bonca desatou a chorar. O que fazer? Para onde fugir? Como arranjar dinheiro para um dote num convento? Finalmente decidiu procurar ajuda do seu bispo, Ivan Romanov. Depois de escutá-la, o bispo propôs dar-lhe metade do que ela precisava, se ela estivesse disposta a trabalhar para conseguir o restante. E foi quando um milagre aconteceu.
Uma carta enviada pela irmã Luísa dizia que o convento precisava de moças para trabalhar. Receberiam 5.000 leves. E aquelas que quisessem poderiam ficar no convento. Eu fui a primeira candidata. Eu não contei a ninguém que iria para o convento. Ele continuou a aparecer. Continuou insistindo que eu deveria voltar e que deveríamos conversar. Não, eu não quero. Eu não quero casar e pronto. O casamento não era minha vocação. Certa manhã fugi e foi assim que me tornei freira. Foi em 1948. Bonka bateu a porta do convento em Tsarev Brod, no norte da Bulgária, lar das irmãs beneditinas missionárias que tinham vindo de Tuzing, na Alemanha, em 1914. Elas tomavam conta de crianças pobres, fundaram uma escola, administravam um orfanato e cuidavam das pessoas doentes. A Bonka estava feliz. Ela trabalhou no jardim durante o seu primeiro ano e depois entrou para o noviciado. Cada uma de nós recebeu um véu branco. Nós estávamos trabalhando. Tinham 22 hectares de terreno e algumas vacas. Uma grande fazenda. Trabalhávamos com o povo. A colheita era feita manualmente. Não havia máquinas. Tudo era feito manualmente. Colhíamos milho. Também havia 7 cavalos, 5 ou 6 vacas. Costumávamos nos levantar de manhã e às 4 horas ordenhar as vacas e depois ir para as orações da manhã. Uma noite sonhei com Jesus. Ele estava no local onde a palavra de Deus era lida. Eu estava sentada no interior da igreja e de repente ele disse: "Dá-me a tua mão. Toca meu coração." Eu respondi: "Não sei como confessar os meus pecados. Sou da província." A isto ele respondeu: "Quando fores confessar os teus pecados e o padre te impuser uma penitência, te dizendo para rezar 2 Pai Nossos, reza 4. Quando ele disser para rezar 4, reza 8. Depois ele pediu que lhe desse a minha mão e disse: "Toca meu coração." Quando toquei no seu coração, senti um coração como uma coroa de espinhos. Piquei o meu dedo e comecei a sangrar. Doeu. Senti dores nos dedos durante toda a semana. Foi algo inesquecível, algo que ninguém pode apagar. E então eu sonhei. Eu estava contente por Deus existir, pelo poder existir, pela eternidade existir. A felicidade de Bonka não durou muito tempo. Os comunistas búlgaros declararam guerra à Igreja Católica em 1948. E nos anos que se seguiram, organizaram uma série de julgamentos públicos, acusando os padres de serem espiões do Vaticano. Em 1950, as autoridades decidiram visitar o convento de Tsarev Brod. Os comunistas levaram tudo o que havia, vacas e camas, roubaram tudo. As irmãs tiveram que dormir no sótão e no porão. Construíram blocos nos campos. Dispersaram as nossas crianças e finalmente nos disseram que também tínhamos que partir. Os comunistas confiscaram a fazenda das irmãs e transformaram o convento num hospital psiquiátrico. As irmãs alemãs foram obrigadas a sair da Bulgária. As autoridades permitiram que algumas irmãs mais velhas da região, que tinham feito seus votos finais, trabalhassem no hospital como enfermeiras e cozinheiras. As noviças foram obrigadas a voltar para casa. Bernadette desatou em pranto novamente. "Eu posso cuidar dos porcos toda a minha vida, mas me deixem ficar aqui." Mas a decisão das autoridades era definitiva. Quer gostasse ou não, tive que voltar para casa. Estávamos em 1950. Voltei e comecei a trabalhar. Voltei a ir à igreja como freira. Saía de casa todas as manhãs, com chuva, neve ou sol. Nada podia me deter.
1.870 passos de caminho, o suficiente para rezar todo o rosário antes de chegar à igreja. Estava regularmente na igreja, todas as manhãs e todas as noites. Bonka nunca deixou de se considerar freira. Não tinha intenção de casar, o que tentou de alguma forma explicar aos seus pais. Os pais tiveram que acabar aceitando a sua vontade. Ela trabalhou como criada durante alguns anos, depois no hospital militar, e tendo finalmente concluído um curso de peleira, sustentou-se fazendo casacos de pele de carneiro. Mas, acima de tudo, ajudou os padres nas aldeias próximas. Limpava o chão e assegurava-se de que as flores estavam perante as imagens sagradas. Alguns a consideravam louca, mas ela não se importava nem um pouco. O que eu não fiz? Limpei o chão sozinha. Fiz a hóstia durante 20 anos. Fazer a hóstia para tantas aldeias era uma grande responsabilidade. Muitas pessoas recebiam a Santa Comunhão. 1000. O que eu fiz? Limpei sarjetas. Costumávamos desfazer os ninhos, cegonhas. Costumava verificar as pequenas cegonhas todos os anos. Se estavam saudáveis e bem ao longo de todo aquele tempo. Subia aos telhados com alegria. Limpávamos as sarjetas todos os anos e estava feliz por Deus me manter saudável. Agradeço a Deus por me manter saudável até hoje.